Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos continuar as nossas reflexões, o nosso estudo sobre a demonologia e o mistério do mal. Vocês estão vendo que a coisa é bem complexa, né? Nós estamos assim com um curso já praticamente longo, mas como estão surgindo várias questões, nós não vamos deixar de responder também a essas questões que nos são apresentadas, e à medida que nós vamos evoluindo na nossa reflexão, também vão surgindo assuntos que são mais importantes, eu diria, nos dias de hoje. Me foi pedido que eu falasse sobre a questão das tentações, da tentação demoníaca. A gente já tinha falado que a tentação, ela é a forma ordinária do demônio agir em relação a nós. Mas eu quero justificar o porquê acontece a tentação. É a principal ação demoníaca, é a tentação, né? E essas tentações, elas podem ir até o final da nossa vida. O demônio desiste de nos tentar no momento em que ele está perdendo terreno. Vou explicar para vocês sobre isso. Então, o Lúcifer, ou o diabo, ou o Leviatã, o anjo, que na realidade ele era o mais bonito, o ser mais perfeito que Deus criou, ele sentiu ciúmes da possibilidade de Deus criar o homem e de Deus se fazer homem como verbo encarnado na Santíssima Virgem. E aí ele começa a levar seus seus colegas, os outros anjos, a questionarem a bondade de Deus. Então, tudo começa com isso. Ele usou um questionamento da bondade de Deus, relativizou a bondade de Deus e induziu os seus próprios colegas, né, os seus irmãos e anjos, a também desconfiarem dessa bondade e acharem que Deus seria incompetente, entre aspas, por criar o homem e por querer se encarnar e se fazer homem no seio da Santíssima Virgem. E aí que nós vemos que o demônio começou a usar a mentira como método com os seus companheiros, anjos, né? E aconteceu uma grande batalha, que foi uma batalha intelectual, não uma batalha física, tá? Então, os que seguiram São Miguel, que era um anjo bem inferior a Lúcifer, era um anjo quase, vamos dizer, numa escala militar, um cabo, né? E Lúcifer era um marechal, estava acima de um general, né? Ou um ministro da defesa, vamos dizer assim. E Lúcifer acaba perdendo para a humildade de São Miguel. Então, aí nós já temos uma coisa muito importante, pessoal. Para vencermos essas tentações, nós temos que ser pessoas humildes. Se eu cometo um pecado e eu sei que esse pecado é grave, eu tenho que procurar imediatamente um sacerdote para receber a absolvição desse pecado e entrar novamente na órbita de Deus, que é o que a gente chama de estado de graça. Eu preciso retornar o mais rápido possível a esse estado de graça para sair dessa condição de escravidão do pecado e escravidão do demônio, porque as tentações, elas vão aumentando, né, em termos de nos prejudicar. Quando você consente com uma tentação, vai vir uma tentação que vai te levar a um mal maior, né? Às vezes aconteceu casos assim de jovens que cometeram crimes gravíssimos e eles dizem, né, eu não sabia, eu fui forçado a fazer isso. Na realidade não foi forçado, foi o próprio Satanás que induziu, né, ele a cometer esse crime.
foi uma indução, mas ele foi consentindo com as tentações, né? Claro, tu vai resistindo às tentações podem aumentar, mas cada tentação que é vencida pela graça de Deus, na humildade e no oferecimento, que eu vou dizer agora depois para vocês o que é, eu vou crescendo na graça de Deus. Aí está o porquê Deus permite as tentações. Então, um terço dos anjos, uma parte dos anjos, que é uma infinidade de seres que Deus criou numa vez só, tá? Não é como nós que temos a questão corpórea, e para que surja uma outra pessoa é necessário 2 corpos, 2 pessoas de sexo diferente, que vão ser os pais desse futuro ser. Nos anjos não, os anjos foram criados todos no mesmo número e na mesma hora, vamos dizer assim, no mesmo momento. E os anjos estão num tempo diferente do nosso, que os especialistas chamam de aion, né? É uma forma de contar o tempo diferente da nossa, né? Nós temos a questão corpórea e o movimento do planeta e assim por diante. Nós contamos um tempo através do movimento, podemos dizer assim, corpóreo. Os anjos, eles têm um tempo deles que é diferente do nosso, tá? É diferente do nosso. Então existiu um momento, né, que foi a provação. Deus fez um momento de provação para esses seres espirituais e intelectuais, e Lúcifer tomou conta do assunto, né, e levou 1/3 desses anjos a afirmarem junto com ele que Deus não era tão bom. Relativizaram a bondade de Deus. E depois dessa batalha intelectual, que São Miguel, que era um anjo muito inferior, simples, mas bondoso e cheio de humildade, ele pega todos aqueles que queriam afirmar a bondade de Deus, eles são separados, né? Estou falando isso numa linguagem plástica, né? Sabemos que o espírito não tem esse tipo de coisa de pegar ou levar ou tal, mas nós precisamos, às vezes, usar esses termos para facilitar mais o entendimento. E aí o que aconteceu? Deus Deus ofereceu a misericórdia dele cada vez mais para esses anjos, né? Para ver se eles se convenciam da bondade dele, que o plano dele era um plano bom, que eles amassem a Deus, que eles voltassem e amassem a Deus, e chegou, vamos dizer assim, a uma fronteira da bondade e da misericórdia de Deus. O momento que o Lúcifer, com os seus companheiros, com os demônios, eles passam essa fronteira, aí não adianta mais, eles não têm mais como retornar. E aí Deus dá como recompensa a Miguel e seus seguidores a visão beatífica dele, que eles não tinham essa visão beatífica antes desse, vamos falar assim, momento de provação que eles passaram, tá? Satanás e seus companheiros são os mentirosos. Então, o Lúcifer é o pai da mentira. Ele que pensou em mentir, ele foi o primeiro a mentir para iludir os seus companheiros que pensassem que Deus não era bom. E essa mesma mentira, ela vem até nós vemos no capítulo 13 de Gênesis, a mentira dada a Eva e Adão. O pecado original começa por uma mentira, e nós podemos dizer, caríssimos irmãos, que essa tentação, na realidade, é uma ação mentirosa do demônio. É uma ação mentirosa do demônio, tá? Porque aquela questão que eu falava da tela de proteção do computador, o demônio, ele mostra um benefício, ele mostra para nós um benefício que vai se tornar em um malefício. Ele não mostra o malefício. O demônio,
ele não quer ser revelado como um elemento negativo. É pensar assim, o demônio não ele é ruim, ele é bom, ele quer te trair, ele é mentiroso. Não, ele não quer ser revelado. Tanto que, por exemplo, essa questão do marxismo e do comunismo, e tudo que foi escondido aos nossos alunos nas universidades, ainda está muito escondido isso, não querem que seja revelado. Qual é a questão da escola de Frankfurt e assim por diante? Aí o lado dos conservadores, vamos dizer, que querem conservar o que é bom, é tido como ditadura, como uma coisa ruim. E o lado do demônio, o lado do mal, é tido como uma coisa boa, liberal e tal. E, no entanto, é totalmente o reverso. Totalmente o reverso. Porque o demônio, ele tem uma ação mentirosa. Ele é considerado o pai da mentira. Então, em primeiro lugar, a tentação é uma mentira que o demônio tenta impor para nós. Por exemplo, tu está cansado, tu pode agora tomar uma cerveja, tu já fez tantas coisas boas, agora quem sabe tu vê um filmezinho aí para te animar, né? O demônio, ele tenta ser um consolador, mas na realidade ele é um grande mentiroso. Ele é o pai da mentira. Para eu vencer a tentação, então é a pergunta que me fizeram, para eu vencer essa tentação, evidentemente que eu preciso perseverar na oração, tá? E eu diria, além da oração, o oferecimento, que isso que o demônio tem mais raiva. Por quê? Por exemplo, eu estou sofrendo uma tentação da sensualidade, vamos dizer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não só com um padre, uma pessoa casada, um solteiro, um namorado, pode ter. A tentação da sensualidade. Estou sofrendo isso, então eu ofereço a Deus, eu ofereço a Nossa Senhora essa minha vontade que eu tenho agora, essa sensualidade, esse gosto, eu ofereço pela salvação das almas, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Pronto, o demônio perdeu o terreno, ele está perdendo terreno com isso, então ele vai desistir, vai fugir desse fato, porque se ele souber que através dessa tentação você está salvando almas, você pelo oferecimento, você está crescendo na graça de Deus, pronto. Né? O próprio São Francisco mesmo, ele se atirou numa roseira, existe lá em Assis essa roseira que não tem espinhos, né? Porque ele estava sofrendo uma tentação da sensualidade e se jogou nos espinhos. E nisso, claro, é uma atitude radical. Deus viu aquela vontade que ele tinha de obedecer a ele e é recompensado. Tá? Então, por isso que eu sempre já falei várias vezes aqui que o demônio dá sempre um tiro no pé. Desde que você seja humilde, em primeiro lugar, a gente precisa ser muito humilde, não podemos ser prepotentes para vencer as tentações, temos que ser humildes e pedir à Santíssima Virgem a humildade de Maria, porque foi a humildade de Maria que fez que ela fosse cheia de graça. Então, nas minhas orações, eu preciso pedir a humildade de Maria para que, quando vem essa coisa nebulosa da tentação, quando o demônio se apresenta para nós e nos oferece vantagens, né? Nós vamos ver o perigo das falsas religiões, são só vantagens que o demônio oferece para nós, ele não oferece coisas tristes, sofrimentos, nada disso. Tanto que ele tem pavor da cruz, porque através da morte, o sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, fez que a humanidade se salvasse, né? E ele, além de ele ser o pai da mentira, ele é o pai da sensualidade, ele é o pai do gozo, ele é o pai dos prazeres momentâneos,
ele mostra para nós só as vantagens das coisas perecíveis, não vai mostrar de forma alguma, por exemplo, a alegria que nós podemos ter no Espírito Santo. Também a gente vê a mídia, que também segue a mentira, infelizmente, né? Eu diria que hoje o patrono da mídia é o próprio Lúcifer, porque a mídia é mentirosa. Não deveria de ser, mas ela é mentirosa porque ela é financiada para a mentira. Não existe verdade na mídia, ela é financiada para a mentira. E nisso as pessoas se iludem, né? Acham que a palavra de Deus é uma coisa antiga, a igreja é quadrada, tu tem que ter amor, tu tem que viver o amor. Olha, a falsidade do demônio, né? Tu tem que viver o amor, tu tem que ser feliz. Deixa do teu marido e pega aquele jovem lá, né? Ou se você tem uma tendência homossexual, dá vazão a essa tendência que você tem direito de ser feliz, mas esse feliz dele é um feliz momentâneo, não é o feliz eterno. Não é a felicidade eterna que o demônio promete para nós, muito pelo contrário, ele promete o que vai acontecer. Não é que ele prometa, ele não vai dizer assim, olha, Geribone, tu vai para o inferno, vai para a infelicidade permanente. Ele não vai dizer isso para mim nunca. Se tu desobedecer a Deus, se tu buscar uma compensaçãozinha aí, tranquilo, né? Mas ele não diz as consequências da desobediência, como ele também não apresentou para Eva a consequência do comer aquele fruto que Deus havia proibido, né? Então isso é importante. Então eu preciso da humildade, da oração e preciso do oferecimento. Eu preciso oferecer a Deus aquele momento difícil da tentação. Eu ofereço, Senhor, eu te ofereço pela salvação das almas esse desejo que eu tenho agora de algo que seja relacionado somente com esse mundo. Nós vamos entrando depois nesses aspectos com mais categoria. É bom que o nosso curso ele vai se desenvolvendo também de acordo com esses questionamentos que as pessoas pedem. Nós temos, por exemplo, né, o pecado mortal, né? O pecado mortal ele pode ser uma causa da ação extraordinária do maligno. Então, a ação ordinária nós já vimos que é a tentação. E a ação extraordinária do maligno, quer dizer, as coisas que ele faz fora do normal, uma das causas é o pecado mortal, que causa dano à pessoa ou até mesmo a seus bens. Muitos negam os malefícios que são evidentes. Durante a história, as maldições e malefícios sempre foram usados. Tá? O que é um malefício? Eu peço um mal para uma pessoa, para um inimigo, e esse mal acaba acontecendo. Tá? As técnicas sempre foram as mesmas durante a história. Devemos resistir ao demônio, mas não temê-lo. Tá? Não posso ter medo do demônio, eu tenho que resistir a ele. Ele é uma criatura, né? Nós temos os anjos da guarda que nos protegem, então se você está com medo do demônio, invoque o teu anjo da guarda para te proteger, que é muito mais poderoso do que o demônio, porque o demônio ele é um anjo deteriorado. Tá? Ele tem os poderes que os anjos bons têm, mas ele é deteriorado. Ele tem uma série de coisas que, devido ao afastamento da visão beatífica de Deus, ele não possui. Mas ele quer nos prejudicar, ele quer a nossa morte física e a nossa morte espiritual especialmente. Agora aqui, é muito importante isso. A magia é uma técnica ensinada por Satanás. Pessoal, isso aqui é importante, a gente vê filmes de mágicos, as crianças sendo
induzidas a essa besteira, Dia das Bruxas, Harry Potter, um monte de coisas aí que levam as pessoas a pensar que a magia é uma coisa boa. Magia foi criada por Satanás. Esses mágicos são operadores do oculto. Ela é inaceitável pelo ponto de vista religioso. Por exemplo, eu vou botar a questão das cartas. Vou botar as cartas. Pode acontecer que realmente exista coincidências nessas questões das cartas. Mas sempre que tu quer ocupar o lugar de Deus, porque aí vem a questão, eu vou prever o futuro daquela pessoa, vou ler as mãos ou alguma coisa, jogar os búzios. O demônio pode vir em meu auxílio naquele momento para me auxiliar, e eu vou dizer, porque o demônio não lê o nosso pensamento, mas ele tem um método dedutivo acentuadíssimo. O que é o método dedutivo? Ele vê as características da pessoa e deduz uma verdade sobre essa pessoa. Então vamos dizer, o demônio está observando alguém e vê que essa pessoa tem muita ira, é um estilo de personalidade sanguíneo, vamos dizer assim. Ele está sabendo disso. Então ele vai pelo método dedutivo, induzir essa pessoa ao mal pelo conhecimento que ele tem por ser muito inteligente, O demônio, os anjos têm a ciência completa, como eu falava para vocês. Se eles olham, por exemplo, para essa agenda aqui, eles tiram toda a característica dessa agenda, porque a inteligência deles é uma inteligência em relação a nós praticamente absoluta. Claro, Deus é muito mais do que eles, mas eles são pura inteligência e são puro espírito, então não tem comparação conosco. Só o demônio é causa eficiente do malefício. Então, por exemplo, se um malefício ocorre, é porque realmente Satanás está por detrás desse malefício. Isso é uma questão muito interessante que a gente deve entender. Inclinar os homens à superstição, injuriar a Deus e a sua providência. Aí nós temos uma coisa muito perigosa que às vezes nas escolas está presente, o jogo do copo ou a oria, que no livro do padre, não é padre, é um especialista, John Richards, ou Richards John, ele fala sobre a questão nos Estados Unidos desse jogo do copo, ou orija, que tem tanto o copo como existe uma madeira com as letras e uma espécie de apontador, que vai apontando e formando as frases. Então isso realmente é uma coisa extremamente perigosa e que algumas crianças fazem esse jogo do copo, chamam aqui no Brasil de jogo do copo, em que o demônio se serve disso e acha uma maravilha, porque você está substituindo a divina providência por uma coisa humana, por uma coisa transitória. E claro que você vai trocar a tua vivência religiosa sacramental por isso. Deixo de ir na igreja católica porque eu estou indo no espiritismo, e lá no espiritismo eu me sinto muito bem. Claro, o demônio ele gosta de que as pessoas se sintam bem, se sintam consoladas, e aí a pessoa se afasta da fé e vai ter a pior de todas as consequências. Maldição verbal pode influenciar a família. Isso é uma coisa interessante, pessoal. A gente nunca deve dizer frases pesadas para os filhos, para os netos, dizer para uma filha, por exemplo, tu é uma desgraçada, tu nunca vai ser feliz.
Isso aí é uma coisa terrível e depois, inclusive, isso é revelado nas orações de cura e de libertação. Às vezes o Espírito Santo revela a pessoa que está rezando e é uma carga horrível que essa pessoa leva praticamente durante toda a vida, essas maldições. Isso aí se chama maldições, né? Especialmente por quem tem autoridade. O pai e a mãe têm autoridade sobre os filhos, né? Fazendo um parêntese aqui, é muito importante abençoar os filhos e os filhos pedir a bênção para o pai, como também pedir a bênção para o sacerdote. É importante porque Deus se serve desses intermediários, dessa autoridade intermediária do sacerdote e também dos pais, para abençoar os filhos, os netos, os afilhados de batismo. Me lembro, por exemplo, o costume lá em casa era antes de dormir a gente pedia a bênção para o pai e a mãe. E como essa bênção nos dá um sortilégio, vamos dizer assim, uma linguagem mais humana, né, nos traz bênçãos e benefícios, a maldição nos traz malefícios, né? A gente sabe, por exemplo, algumas cidades que foram amaldiçoadas por sacerdotes, né? O povo não queria um sacerdote, amarraram ele, colocaram num cavalo do lado contrário e deram no cavalo, e o padre disparou com aquele cavalo e ele olhando para trás, e ele disse: assim como eu estou nesse cavalo será esta cidade. E ele amaldiçoou a cidade, que nunca mais cresceu. Claro, o sacerdote não deve fazer isso, né? Ele não deve nunca usar esse argumento negativo, que pode ser, Deus pode ouvir o sacerdote ou um bispo, por exemplo, né? É algo terrível, a maldição de um sacerdote ou de um bispo. Eu me lembro de um caso que aconteceu, que os ladrões estavam roubando a casa de um bispo, já é falecido, Dom João Hoffmann. Lá foi o primeiro bispo de Frederico Westphalen e o primeiro bispo de Erechim, né? Era tio de uns padres amigos meus lá de Passo Fundo. Então os ladrões viram o anel do bispo e já queriam roubar o anel. E aí o bispo disse: olha, eu posso dar esse anel para vocês, só que vocês não vão ter mais paz se vocês levarem esse anel. Então, imediatamente, né, eles largaram aquele anel, não vão queremos de jeito nenhum. Então, existe esse problema também do malefício, como do benefício, da bênção e também da maldição. Então, nunca nós temos que fazer uma maldição verbal, né? E não podemos avançar com o demônio. Não devemos fazer nenhum acordo com o demônio, né? Nós só temos que evitar a ação demoníaca na nossa vida, né? Evitar assim com todas as forças, com toda a força do nosso coração, para que isso não envolva, né, o nosso ser. E por isso, nenhum acordo com o demônio, nenhum tratado, né? Existem inclusive filmes, existem teatros, né, em que as pessoas fizeram um contrato com Satanás e aconteceu que eles ficaram totalmente perdidos por causa disso. Bom, irmãos, vocês viram que agora a gente está avançando já um pouco mais para uns assuntos mais práticos, e esses assuntos práticos que nós vamos trabalhar. Façam a divulgação do nosso canal e um grande abraço e até a nossa próxima apresentação. Deus vos abençoe sempre.